estudo feito pelo Hospital das Clínicas de São Paulo mostra o resultado da análise feita depois da perda de olfato e do paladar dos pacientes que tiveram Covid-19. Roberta Russo, conta pra gente as conclusões desse estudo. Cara, eu estava conversando com o Dr. Fábio Pina, que é otorrinolaringologista do Hospital das Clínicas de Medicina da Faculdade da Universidade de São Paulo. Ele estava me falando sobre esses estudos envolvendo profissionais da saúde e pacientes. Então, o HC conseguiu fazer uma análise mais ampla desses pacientes de 2 a 8 meses depois dos primeiros sintomas. E uma das principais conclusões desse estudo é que a maior parte dos pacientes se recupera em relação a perder olfato e paladar. Então, no caso, quando as pessoas tiveram Covid-19, também apresentaram esses sintomas, pouquinho mais da metade recupera completamente o paladar e o olfato também. E aí, um número um pouquinho menor, aproximadamente 49%, recupera parcialmente, não completamente. E um número bem menor, aproximadamente 5% dos pacientes não recupera de fato, mesmo meses depois de ter a Covid-19. Aí sim apareceu aqui a minha arte para me ajudar. 54% recuperaram totalmente, 45% parcialmente, 5% não se recuperaram 2 meses depois dos sintomas, e aí precisa ser feito um tratamento, um acompanhamento médico, que quanto antes começar, melhor. A boa notícia, Carla, é que o médico também contou para mim que eles vêm observando que essas novas variantes não costumam dar esse tipo de sintoma, perder olfato e paladar, principalmente a variante Delta. Roberta, essa é uma boa notícia, mas também é algo que as pessoas precisam prestar muita atenção, porque justamente no começo do novo coronavírus, todo mundo já sabia que quando perdia o olfato devia correr para fazer o teste, porque podia estar com Covid. Agora, os sintomas das novas variantes, principalmente a Delta, se confundem com o de uma gripe. Então, é preciso procurar o médico, procurar o lugar para fazer o teste imediatamente, mesmo com sintomas apenas de gripe, porque não há mais, em todos os casos, essa perda de olfato. Perda de olfato, aliás, que eu não sabia, mas que se chama anosmia. Eu fui justamente entender como funciona um tratamento que é focado para pessoas que perderam o olfato e o paladar depois da Covid. Eu fiz uma entrevista exclusiva com a médica italiana Arianna Di Stadio. Ela é responsável pelo protocolo inédito no mundo e que até o momento já recuperou 87% dos pacientes num prazo de 3 meses. Assista agora. Depois de quanto tempo se pode perceber resultado com o uso desse tratamento? Nós fizemos um estudo preliminar em pacientes que já começavam a perceber novamente alguns odores durante o primeiro mês de tratamento. Estamos tratando pacientes com diversos tipos de infecções e que têm problemas há muito tempo. Vimos que o tratamento nos pacientes que sofrem, por exemplo, de anosmia pós-Covid há mais de 14 meses, precisam de um pouco mais de tempo para voltar a sentir os odores. Uma média de 60 dias. Nós esperamos que no fim do tratamento, mais ou menos depois de 90 dias, os pacientes tenham uma linha de recuperação. Essa recuperação normalmente é individual e sabemos que algumas pessoas respondem melhor e outras pior. De qualquer forma, os pacientes sempre melhoram. Depois, por exemplo, de alguém que não teve nenhum sinal de melhora depois de 12 a 14 meses com um Pialute, já conseguimos notar um resultado bastante perceptível, apesar de que a sensação do olfato é algo bastante particular e complexa, porque as pessoas querem sentir os odores como elas sentiam antes de ter sido infectado pela Covid-19. Mas é uma recuperação totalmente individual. Por exemplo, quando uma pessoa cai e quebra a perna, ela precisa de um certo tempo para voltar a andar, correr e recuperar todos os movimentos. Quantas pessoas estão em tratamento hoje na Itália e a senhora pensa em divulgar esse tratamento para o resto do mundo, talvez aqui para o Brasil também?
Atualmente, nós temos 700 pacientes em tratamento. Essas 700 pessoas já fizeram os testes, que são endoscopia e fotometria, e começaram o tratamento com o Pialuti e a reabilitação olfativa. Com essas pessoas, se juntam pelo menos 1.500 que estão na lista de espera, porque, infelizmente, o Sistema Sanitário Nacional não consegue cobrir com a velocidade necessária o tratamento de todos esses pacientes. Nós detalhamos toda essa metodologia de reabilitação olfativa e eu agora vou dar um spoiler. Nós firmamos um acordo com a Universidade dos Estados Unidos de Michigan, em Detroit, e temos vontade de fazer um acordo para dar mais impulso para esse estudo, também nos Estados Unidos. Na Europa será bastante simples o processo para difundir, e agora aqui na Itália, provavelmente com os dados que estão sendo reunidos da minha ideia e com toda a rede que nós conhecemos, esperamos que o tratamento seja acessível a todos. Já em alguns países, a metodologia vai ser um pouco diferente, mas é importante que haja uma combinação da desinflamação com a reabilitação. Também existe um outro aspecto que nós estamos tomando bastante cuidado, que é de fazer uma reabilitação olfativa que seja voltada para cada população, porque cada população tem um sentido do olfato que é bem particular. Os italianos, por exemplo, conhecem o cheiro do café expresso diferentemente de um estrangeiro que vai querer sentir o odor do café parecido com o seu café americano. Então, nós estamos desenvolvendo um método para que, quando for aplicado em outros países, possa funcionar a nível mundial e diferente para cada povo. São notícias bastante alvissareiras que chegam para a gente aí desse tratamento contra a anosmia, ou a perda do olfato e do paladar, que vem da Itália. Vários pacientes recuperados, inclusive aqueles que perderam o olfato lá no início da pandemia, há mais de 14 meses sem olfato, e conseguiram recuperar. Portanto, a nossa entrevistada, a doutora Ariana de Stádio, desenvolveu um tratamento combinado, que inclui uma molécula que é utilizada em forma de medicamento, né? Ela é tomada pelo paciente para diminuir a inflamação que acomete o bulbo olfativo, ou seja, atacando-se uma inflamação que está dentro do cérebro do paciente, aliado a uma reabilitação olfativa, porque o olfato tem muito a ver também com a memória. Por isso ela diz que as pessoas têm lembrança do odor que lhes é mais peculiar, mais característico na sua cultura, no seu país. Então essa reabilitação é feita ao longo de meses com uns pequenos lapisinhos que tem a ponta carregada de determinados odores que mudam ali, como ela disse, de país para país no tratamento, para que o paciente reconheça os odores mais comuns e mais familiares para ele. Aliado a tudo isso, há todo um acompanhamento psicológico, porque a pessoa que perde o olfato e o paladar, muitas vezes ela entra em depressão, ela tem todo um problema que envolve a falta de sentir, por exemplo, o cheiro de uma comida estragada e poder comer, porque ela não tem olfato nem paladar. Ela pode comer uma comida estragada, ela pode deixar de sentir um vazamento de gás dentro de casa, ela pode deixar de sentir, inclusive, um odor de queimado dentro de casa, pode não detectar que esteja acontecendo um incêndio. Portanto, há toda uma equipe multidisciplinar envolvida no tratamento desses pacientes com muito sucesso na Itália, e a gente espera que isso agora se espalhe por todo o mundo, como disse a doutora de Stádio, a quem eu agradeço muito essa entrevista que nos concedeu aqui exclusiva ao Visão CNN.